Saudações. Então, vamos continuar com a aula 2. Para quem não assistiu a aula introdutória, que é a aula 0, e a aula 1 também está disponível aí no site do YouTube, né? Onde você pode acessar essas aulas para ver a base introdutória. Então, vamos aqui para a aula 2. Então, nessa aula 2, vamos estudar aqui, continuando a disciplina de análise de sistemas de energia, vamos estudar os componentes simétricos, né, aplicados a curtos-circuitos. É muito interessante que para o sistema equilibrado, trifásico, é muito simples, né, fazer o cálculo. Os cálculos é muito simples. Entretanto, para sistemas desequilibrados, fica bem mais difícil. Então, surgiu um método, né, chamado de componentes simétricas, né, que pode ser aplicado, que facilita bastante o cálculo. Então, leva-se o circuito para um domínio chamado de componentes simétricos, né, ou de sequências. Sequência positiva, negativa, 0, ou sequência de 0, 1, 2, 3, né? E assim por diante, quantas forem necessárias para sistemas com mais de 3 fases. E resolve nesse domínio, depois transforma de volta para o domínio do tempo, depois que resolver nesse domínio de sequências, né? Ou componentes simétricas. Então, o caminho para a obtenção de uma ferramenta analítica, né, que facilitasse estudos de curtos-circuitos em sistemas elétricos de potência polifásicos, os quais geram desequilíbrios, começou a ser explorado em 1895. Então, vamos lembrar de alguma coisa que arremete à mesma ideia. Então, sabemos, por exemplo, que qualquer número pode ser decomposto em números primos, em fatores de números primos. Então, qualquer número pode, né, ser decomposto. Então, podemos fragmentá-lo em componentes menores, números menores, para compor um número qualquer. Assim como, por exemplo, né, uma equação, por exemplo, pode ser uma equação periódica, pode ser decomposta por uma soma de senoides. Isso é chamada de série de Fourier. Então, a mesma coisa aqui, ou parecido, né? Podemos pegar um sistema desequilibrado ou desbalanceado, como aqui está mostrando, né? Então, aqui temos o sistema trifásico desbalanceado, ou seja, as amplitudes de uma onda periódica de mesma frequência, por exemplo, a fase aqui em vermelho, né, ela está com amplitude mais elevada do que a fase amarela, né? Ou seja, há um desequilíbrio, assim como diferente da fase azul, as amplitudes são diferentes. E agora, então, surge uma possibilidade de criar sistemas, né, virtuais ou sistemas equivalentes teóricos, ou apenas no campo da matemática, mas claro que você pode fazer isso usando um sistema 3 sistemas trifásicos diferentes, ou seja, na verdade, e somar essas fontes e obter esses sistemas equilibrados equivalentes. Então, vários sistemas equilibrados, ou 3, por exemplo, pode gerar um sistema trifásico equilibrado, né? Então, por exemplo, aqui tem uma sequência de vetores, ou no caso a gente chama de fasores, que é o mais adequado, que gera funções, né, que geram ondas, né, senoidais de mesma amplitude e defasadas em 120 graus, né?
Ou seja, somando essa com essa aqui, que é a sequência negativa, né? E somando com a sequência zero, que são 3 ondas senoidais sobrepostas de mesma amplitude, mesma frequência. Essa aqui é a terceira, né? Que é a sequência zero. Se somar esses 3, o amarelo com o amarelo, o vetor, o fasor amarelo aqui com o amarelo daqui e com o amarelo daqui, gera aqui a onda senoidal amarela. Assim como se somar a onda senoidal aqui vermelha, né? Ou a fase B, por exemplo, com a vermelha daqui e a vermelha daqui, vai gerar a onda senoidal aqui vermelha, né? Ou a fase B. E a fase em azul aqui, né? Pode, somando esses 3 componentes, pode gerar a onda azul, ou seja, nota-se que um sistema desequilibrado pode ser a soma de 3 sistemas equilibrados e simétricos, com 120 graus de ângulo de defasagem entre cada fase e um sistema, como se diz, monofásico mais triplo, né? Que é a sequência zero, né? Que é isso aqui. Ou seja, isso é muito interessante. Eu fiz uma simulação no MATLAB, né, para exemplificar, que eu vou mostrar. Então, antes disso, em 1915, Leblanc imaginou decompor, né, as correntes trifásicas, pode ser tensões também, né, desequilibradas, em 3 grupos, que seriam produzidos por 3 campos magnéticos, da seguinte maneira. Então, primeiro, um campo magnético girando, né, em uma direção. Então, esses campos giram, né, ou seja, são as tensões e correntes variando com o tempo, defasada em 120 graus, se for um sistema trifásico. Um campo magnético girando em a direção oposta. Então, um gira no sentido anti-horário, o outro horário, né? E um campo magnético estático, pulsante, né? Ou seja, como se fosse uma onda monofásica aqui, com as decomposto em 3, né? 3 fasores, sequência zero, que chamamos, né? Então, esse primeiro é sequência positiva, esse segundo sequência negativa e esse terceiro sequência zero. Então, eu fiz um programa, né, no MATLAB para fazer esses gráficos e demonstrar, né, perfeitamente como funciona. Então, aqui temos, né, um sistema bem desequilibrado, com frequência constante. A frequência aqui não é 60 Hz, é só para demonstrar. Então, temos a fase A, B e C, né, em azul, vermelho e em verde, né, a fase C. Então, o fasor que representa cada uma delas está aqui. Então, o fasor aqui, VA, ele tem amplitude 10, né, e ângulo 0, ou seja, ele passa pelo zero aqui pela origem, né, e a amplitude é 10. O VB, ou VB ponto, para indicar um fasor, tem amplitude 5 e ângulo 30 graus de defasagem, ou seja, mais 30 graus. Então, ele passa pelo zero antes, né, antes do eixo da posição zero do eixo do tempo, né? E o fasor VC tem amplitude 3, ângulo 60 graus. Aqui eu coloquei como fosse em tensões. Então, esse sistema trifásico ele vai ser decomposto em 3 sistemas que vão ser fáceis de calcular, porque um sistema equilibrado é fácil de calcular, né, as correntes e tensões. Então, facilita os cálculos. Então, por isso que se decompõe em 3 sistemas
equilibrados. Então, depois que se faz o cálculo, que eu não mostrei aqui ainda como, claro que eu vou mostrar mais à frente, obtém-se 3 fasores de sequência 0, né? São esses 3 aqui. Então, o VA0, que é o VB0 e o VC0. Então, esses 3 fasores, notamos que todos têm amplitude 5,54. Então, é um fasor, são 3 ondas senoidais sobrepostas, como vocês podem ver aqui. E na legenda aqui, né, o VA0, VB0 e VC0. Todos têm 5,54 de amplitude, aproximadamente, e ângulo 17,85. Então, agora, através dos cálculos, usando o método, né, de cálculo, obtive, né, a sequência 0, sequência 1, sequência 2, ou seja, sequência 0, positiva e negativa. Aqui agora eu estou mostrando, né, justamente a sequência positiva. Então, VA1, VB1 e VC1, as quais têm, né, 3 tensões trifásicas, né, equilibradas, mesma amplitude e defasagem de 120 graus. Então, com os cálculos para obter essas componentes simétricas, obtemos que esse fasor aqui esses fasores, né, tem amplitude de 2,39, o fasor A1 tem ângulo de menos 0,78 graus, passando quase pelo zero, e o fasor VB1, tem a mesma amplitude, 2,39, e ângulo menos 120,78 graus, ou seja, exatamente 120 graus de defasagem angular. E o VC é a mesma coisa, né? Entretanto, o ângulo 119,22 graus. Aqui temos agora né, os componentes simétricos de sequência negativa, né? O campo girante que gira em sentido contrário. Aqui a amplitude é aproximadamente 2,86, o ângulo do fasor VA2, de sequência positiva da fase A, é menos 35,64, o fasor da fase B é 2,86, ângulo 84,46, ou seja, 120 graus de defasagem, ou seja, está bem simétrico, né? Aqui no eixo do tempo, e também os 120 graus, né? E o fasor da fase C, de sequência negativa, né, que é o VC2, tem amplitude 2,86 e ângulo menos 155,53. Então, quem quiser conferir, né, faça as contas, subtrai um ângulo pelo outro e verifique ver se realmente tem 120 graus de defasagem angular. Então, como que se lê? Quando se lê VA2, indica que é o fasor, né, da fase A de sequência negativa. VB2 é o fasor, né, da fase B de sequência negativa. VC2 é o fasor da fase C de sequência negativa. Então, aqui agora eu estou mostrando, né, justamente, demonstrando, né, justamente que há uma sobreposição exata, né? Então, notamos que aqui tem a fase VA, ela é a soma de quê? Da sequência VA0, que é a sequência 0, VA1, que é a sequência positiva, e VA2 é a sequência negativa da fase A. Somando os três, dá uma sobreposição exata, né? Que podemos visualizar aqui, a sobreposição exata com a tensão da fase A. Ou seja, somando todas as componentes simétricas da fase A, calculadas, né? Aqui obtemos, somando essa, mais essa, né? Essas componentes simétricas da fase A, a sequência positiva, negativa e sequência zero, obtemos exatamente isso aqui. VA, um fasor de amplitude de 10
volts, né? Pode ser em RMS ou não. Nesse caso aqui não é RMS, porque eu estou mostrando a senoide. Se for RMS, tem que dividir essa amplitude por raiz de 2, para ficar, né, em RMS. Então, é um detalhe importante. Então, se for representar, né, a senoide, exatamente. Agora, se o fasor estiver em RMS, tem que multiplicar por raiz de 2 para obter a amplitude verdadeira. E o ângulo zero. Então, demonstramos aqui. Aí, sobrepondo agora com o sinal original e as duas outras fases, né? É só para demonstrar que coincidiu exatamente, né, um sobre o outro, né? Aqui, porque em vermelho aqui tá a fase, né, B, né, e em verde a fase C. E, claro, a fase A é a sobreposição, né, ou a soma de VA0 mais VA1 mais VA2, ou seja, o fasor de sequência 0 da fase A, o fasor de sequência positiva da fase A e o fasor de sequência negativa da fase A, ou seja, VA0 mais VA1 mais VA2. Então não esqueçam disso. Agora, demonstrando da mesma forma, né, que agora a fase B é a soma, né, a tensão da fase B, né, desequilibrada é a soma do VA0, VB0, VB1 e VB2, ou seja, a tensão da fase B de sequência 0, né, aqui, a tensão da fase B de sequência positiva e a tensão da fase B de sequência negativa, ou seja, B0 mais VB1 mais VB2, ou seja, a tensão da fase B de sequência 0 mais a tensão da fase B de sequência positiva mais a tensão da fase B de sequência negativa, dá exatamente aqui, ó, né? Como demonstrado aqui. Ou seja, somando essas pontilhadas, né? Essas pontilhadas aqui, vai dar justamente essa tensão obtida. E aqui o valor, né? Que eu já mostrei anteriormente. Então, o VB, que é uma tensão de amplitude simples e ângulo 30 graus, é a soma desses três fasores aqui, né? Que é o VB0, que é 5,54, ângulo 17,85, mais VB1, que é 2,39, ângulo menos 120,78, e o VB2, que é de sequência negativa, 2,86, ângulo 84,46. Sobrepondo agora, mostramos, né, que exatamente, né, coincide exatamente aqui a tensão da fase B. Então foi só para sobrepor, né, para mostrar que a soma dessas pontilhadas, né, essas tensões pontilhadas, que são as VB0, VB1 e VB2, a tensão dos fasores de sequência positiva e negativa e sequência 0 dá exatamente a tensão da fase B. Agora, para a fase C, notamos que aqui na fase C, para a fase C, é a soma, né, claro, da tensão VC0 mais VC1 mais VC2, ou seja, essa aqui é o VC0 mais VC1 mais VC2, que são as linhas pontilhadas que representam justamente a tensão de sequência 0, que chamamos dessa forma, da fase C, mais a tensão de sequência 1, que é a sequência positiva da fase C, mais a VC2, que é a tensão da fase C de sequência negativa, que vai dar exatamente 3, né, ângulo 60 graus, amplitude 3, ângulo 60 graus. Então é a soma
essa tensão da fase C é a soma dessas três tensões aqui. A VC0, que é 5,54, ângulo 17 graus, 85. VC1, que é a tensão da fase C de sequência positiva, 2,39, ângulo 119,22. E a fase C, somando também, né, a tensão de sequência positiva, negativa da fase C, que é 2,86, ângulo menos 155,53. Agora, claro, como aqui está cada uma numa sequência, óbvio que a diferença entre os ângulos aqui não é 120 graus, porque cada um é de uma sequência. A defasagem angular de 120 graus é apenas no caso da sequência positiva e negativa, sendo que a sequência zero, que a diferença de fase é zero, né? Ou seja, todos têm o mesmo ângulo. Então, sobrepondo agora o gráfico. Sobrepondo, aqui notamos que a sobreposição perfeita, né? Para demonstrar que a tensão da fase C é apenas a soma, né, de VC0 mais VC1 mais VC2, ou seja, a soma da tensão da fase C de sequência 0, que esse é o primeiro, mais a tensão da fase C de sequência positiva, mais a tensão da fase C de sequência negativa, que é o VC2. Então, o engenheiro eletricista chamado Charles Legate Fortescue, em 1915, conseguiu formular uma ferramenta analítica, né, muito poderosa, propondo de maneira genérica, né, a decomposição de qualquer sistema com N fases desequilibradas, ou seja, não somente para um sistema trifásico, mas pode ser um sistema tetrafásico, hexafásico de 6 fases, nas suas respectivas componentes simétricas equilibradas. Então, a formulação proposta por Fortescue foi mais tarde adaptada e aplicada aos elementos que compõem o sistema elétrico de potência. Isso possibilitou, né, a aplicação de todas as técnicas já conhecidas e denominadas de circuitos trifásicos equilibrados aos sistemas desbalanceados pelos curtos-circuitos através dos componentes simétricos. Então, facilitou os cálculos, né, para um sistema desequilibrado. Então, pelo teorema de Fortescue, é exatamente o que eu já falei, né? Então, uma tensão VA, por exemplo, é a soma, né, de uma... Claro que são fasores, né? Ou tensões fasoriais, ou senoidais, são soma de senoides. Então, o VA, a tensão VA é a soma de VA0, que é a tensão de sequência 0, mais VA1, que é a tensão de sequência positiva, mais VA2, a tensão de sequência negativa da fase A, mais VAK, que é a késima componente simétrica para um sistema que tenha, né, N fases, mais VAN menos 1, né, para a fase A. Então, como começa do zero, vai para até N menos 1. Assim também vale para a tensão da fase B. Então, tem esse sistema aqui, que é um sistema genérico, tem fase A, B, C, D, E, até a fase enésima, né? Ou seja, é um sistema polifásico de muitas fases, N fases. Não é só um sistema trifásico. Não é apenas um sistema trifásico. Então, a fase B é a mesma coisa, né? Então, a tensão da fase B de sequência 0, tensão da fase B de sequência positiva, negativa, e assim por diante. Aí tem a sequência, aí claro, aí não convém falar que sequência 0, positiva e negativa mais, né? Vai ser sequência 0, B1, B2, B3, B4 e assim por diante.
onde o sistema desequilibrado original de sequência de fases A, B, C até N é representado por N fasores VA, VB, VC até Vn, que giram em velocidades síncronas na frequência polifásica, ou seja, se o sistema for de 60 Hz, esses fasores vão girar em 60 Hz. Assim como, se for um sistema de 50 Hz, esses fasores vão girar em 50 Hz. Cada um dos fasores é decomposto em N fasores, designados de sequências, né? 0, 1, 2, 3, até K, né? Até Kn-1. Com isso, se obtém um conjunto de N sistemas equilibrados, ou seja, N sistemas de sequências descritas a seguir. Cada sequência é composta por N fasores equilibrados, isto é, de mesmo módulo e igualmente defasados. Então, como o sistema trifásico, a defasagem é de 120 graus, então vai ser 360 dividido por 3, porque são 3 fases, né? Então, a defasagem angular entre cada fasor de uma mesma fase, de uma mesma sequência, sem ser a sequência 0, obviamente, que a defasagem é 0. Então, a sequência 1, sequência 2, então a defasagem angular é de 120 graus. Mas, nesse caso aqui, a defasagem angular para N fases vai ser K vezes 2π sobre N, ou seja, vai ser 360 dividido por N. Se for 4 fases, entre cada fasor girante, entre cada fase, é de 120 dividido por 4, dá 90 graus. Então, se você quiser saber agora o ângulo de cada um deles, basta, né, substituir o K por 0, 1, 2, 3 até o número de fases. Então, se for um sistema trifásico, por exemplo, então, por exemplo, θ, né, θ igual a 1. Então, basta, né, multiplicar, né, 1 vezes 2π dividido por 3. São 3 fases. Então, isso vai dar quanto? 120 graus. O primeiro ângulo, né? O segundo ângulo, se o K começar com 0, então o primeiro ângulo é 0. Então, se K for 0, o que pode ser mais interessante, né? Vai ser 0 vezes, né, o 2π sobre 360 sobre 3, né? Vai dar exatamente 0. Então, a primeira fase, a fase A, ela está com ângulo 0, né? A fase A. A fase B está com ângulo 120 graus e a fase C está o θ igual a 2. Vai dar 2 vezes, né, 2π sobre 3, que vai dar exatamente 240 graus, ou menos 120 graus. Então, seria mais razoável começar com K igual a 0. Então, θ igual a 0, θ igual a 1 e θ igual a 2. Basta fazer a conta aqui está em radianos, né? Basta converter para graus. Assim, tem-se os sistemas. Então, sequência 0 é o conjunto de N fasores, né? VA0, VB0, VC0 e VN0 de mesmo módulo e em fase, ou seja, a diferença angular entre eles é 0, girando no mesmo sentido e velocidade síncrona
do sistema original de N fases, ou seja, se for um sistema trifásico de 60 Hz, ele vai girar com velocidade de 60 Hz, né? Ou na frequência de 60 Hz. Ou seja, mais correto é falar na frequência. Sequência 1 é o conjunto de N fasores, né? VA1, VB1, VC1 e VN1, de mesmo módulo, ou seja, tem a mesma amplitude, como eu mostrei lá no início, com defasagem 2π sobre N, entre cada um desses fasores. Ou seja, se for trifásico, basta dividir 2π por 3, que vai dar 120 graus, girando no mesmo sentido e velocidade do sistema polifásico original. Então, para a sequência 2, ou sequência negativa, né, é um conjunto de N fasores também, com VA2, VB2, VC2 e VN2 de mesmo módulo, e defasamento, no caso, de 2 vezes 2π sobre N. Nesse caso, esse defasamento está indicando o ângulo da segunda fase, da fase B, né? E da fase C, no caso, se for um sistema trifásico. Então, nesse caso, por exemplo, a sequência 1, o segundo fasor, que é a fase B, né, ela está a 120 graus da fase A. E 240, né, a fase C, a de sequência positiva, ou menos 240, ou menos 120 graus, que é congruo, né, é congruente ao ângulo 240 no sentido positivo. Agora, na sequência 2, que é esse o caso aqui, por isso que é 2 vezes 2π sobre N, se for trifásico. Por quê? Porque aí o terceiro fasor, que seria a fase C, ou correspondente à fase C, estaria a 240 graus e a fase B estaria a 120 graus. Ou seja, é o contrário, né? Assim, ele gira no sentido contrário e tem velocidade síncrona no sentido original, né? Tem velocidade síncrona do sistema original. Ou seja, se for 60 Hz, é claro que vai ter 60 Hz também. Agora, da mesma forma, pode-se demonstrar, né, que para a késima sequência, para um sistema polifásico, de mais de 3 fases, no caso, tem um conjunto de N fasores, onde tem VAK, VBK, VCK e VNK, de mesmo módulo, com módulos com defasagem entre si de K vezes 2π sobre N, girando no mesmo sentido, e velocidade síncrona do sistema original. Então, aí cabe ao ouvinte demonstrar isso aí, né, se for o caso, esse defasamento angular. Observe que, fisicamente, o sentido da sequência 2, ou de todas as sequências de ordem par, tem os seus conjuntos de sequências girando contrários aos da sequência 1, ou de ordem ímpar. Essa é a interpretação física real, no caso. É o que ocorre de fato no sistema, pois as sequências de ordem par geram campos girantes contrários aos do sistema original. Ou seja, a sequência 1 ela é positiva e no mesmo sentido do sistema original, né? E a sequência 2 é a negativa e sentido contrário, né? E assim vale para os múltiplos, né? Par e ímpar, ou seja, 2, 4 ou 1, 3, 5 para a sequência positiva. Como apresentado no teorema de Fortescue,
No entanto, todas as sequências giram no mesmo sentido, ou seja, eles fizeram uma adaptação, obtido permutando coerentemente as fases das sequências pares. Basta inverter, né, uma fase B com a C, por exemplo, para permitir o equacionamento e as operações com os fasores. Note que, pelo teorema de Fortescue, a denominação de sequência, que é um conjunto de fasores balanceados, é referida quando dois fasores sucessores têm a mesma defasagem angular, mas o conjunto de n fasores não precisa necessariamente formar um sistema simétrico. Somente os sistemas polifásicos, com n igual ao número ímpar, terão sempre o sistema de sequência em perfeita simetria dos fasores. Já o de ordem impar não terá assimetria. Serão apenas mantidas as defasagens entre dois fasores consecutivos. Essa é uma observação interessante. Sistema trifásico de sequência positiva. Então, é o conjunto de três fasores balanceados, ou seja, de mesmo módulo, defasados em 120 graus, com sequência de fases idêntica ao do sistema trifásico original desbalanceado. Notação: o índice 1, claro, né, representa a sequência positiva, como eu já havia dito. Então, aqui mostra, né, a fase A1, ou seja, de sequência positiva, B1 e C1 aqui em cima. Aqui está girando ômega, é a velocidade síncrona, né? E ômega 1 é a velocidade de sequência positiva. A1, B1, C1, sequência positiva, ou seja, se o sistema gira anti-horário desse sistema, quem passa primeiro na frente do observador? A letra A1. Depois, como fosse um carrossel girando, quem passa depois? B1. Então a sequência é A1, B1, C1. Por isso que ao girar, passa na frente do observador, esse homenzinho aqui, a sequência A1, B1, C1. Ou a sequência ABC, né? Então podemos representar o fasor. O primeiro seria o fasor padrão, que está no ângulo zero, então ele seria a tensão VA1. O VB1 ele pode ser representado como um fasor unitário de módulo 1 e ângulo menos 120 multiplicado pelo VA1 também. Ou seja, usamos apenas um multiplicador aqui, um fator, e multiplicando pelo próprio VA1. VA1 vezes, né, esse fator aqui, então gera o VB1 com a defasagem 120 graus, né, menos 120 graus. Ou seja, ele está para trás aqui. E para obter o fasor VC1, basta multiplicar basta multiplicar aqui esse ângulo menos 240 vezes VA1. Aí conseguimos obter todos os fasores simétricos da sequência positiva apenas com esse arranjo, né, e simplificando para um termo só, né? Um termo só e um fator multiplicativo, que vai virar uma variável logo. Então, se atribuirmos, né, 1 menos 120 graus, ou 1 mais 120 graus, na verdade, a uma variável A igual a 1, 120 graus, então podemos escrever
o VB1 aqui como sendo uma função de A ao quadrado, né, vezes VA1. Por que A ao quadrado? A ao quadrado dá 240 graus, né? Quando pega o A e eleva ao quadrado, basta fazer a álgebra do número polar, né? Então, basta pegar 1 ao quadrado e o 120 só dobrar, né? Soma o ângulo, dá 240. Então, para representar o VB1, é muito simples, basta pegar A ao quadrado vezes VA1. E VC1, como ele tem ângulo de 120 graus positivo, então basta colocar A vezes VA1. Como o VA1, o VB1 e o VC1 têm módulos iguais, então VA1, VB1 e VC1 têm módulos iguais, então eu posso usar a mesma variável, né? Ou o mesmo valor. Ou seja, é de praxe, né? Ao invés de usar esse ângulo 120 graus, usar, né, a forma literal, que é A igual a 1 ângulo 120, como eu já havia dito. Então, para esse sistema trifásico de sequência negativa, agora, podemos analisar que é um conjunto de 3 fasores também, né, balanceados, ou seja, de mesmo módulo, defasados de 120 graus com sequência de fase contrária à do sistema trifásico original, desbalanceado, em velocidade síncrona à da sequência positiva. Ou seja, o índice 2 representa a sequência negativa. Agora, para a sequência negativa, né, a demonstração aqui de como gira o fasor, agora o fasor gira com velocidade ômega 2 angular igual a menos ômega 1, ou seja, sentido contrário. Em vez de ser anti-horário, ele está girando no sentido horário. Então, quem passa primeiro na frente do observador, A2. Quem passa depois na frente do observador, C2. Então, a sequência e depois B2. Então, a sequência é A2, C2 e B2. Então, é a sequência negativa ou sequência ACB. Em vez de ser ABC, é ACB. E aqui, como é 2, é da sequência negativa. Para possibilitar as operações algébricas com os fasores da sequência negativa, deverão girar no mesmo sentido da sequência positiva. Assim, o diagrama fasorial modificado fica. Agora ele está girando agora por sentido, né, anti-horário também. Entretanto, inverte a posição das fases, né? Põe aqui A2 e põe C2 aqui e B2 lá. Quem passa primeiro, passa o A2 na frente do observador, depois C2, depois B2, ou seja, a sequência foi preservada, né? A sequência ACB. E é possível agora reescrever a sequência negativa usando aquela constante A ângulo 120 graus. Então, fica para a fase A sequência negativa da fase A VA2, para a fase B, A vezes VA2, ou seja, o A como é 120 graus, o A aqui, essa constante A é 120 graus, e aqui está 120 graus, o B, então aqui forma um ângulo 120 graus positivo, então é coerente. E já o fasor C está no menos 120 graus ou 240 graus. Então é A ao quadrado vezes VA2. Ou seja, é o próprio fasor A rotacionado, né? Então, a representação das tensões de sequência, nesse caso, negativa da tensão B, é a rotação da tensão A em 120 graus e a tensão da sequência negativa da fase C é a rotação da fase A, né, da sequência negativa da fase A
em 240 graus, ou seja, muito simples, ou menos 120 graus, né, que é o equivalente. Então, agora a sequência zero, né, desse sistema trifásico. Então, é um conjunto de 3 fasores iguais em fase, girando no mesmo sentido da sequência do sistema original desbalanceado, isso é, da sequência positiva. Então, a notação nesse caso do índice zero representa a sequência zero. Então, aqui agora a representação gráfica da sequência zero. Então, como vimos, são 3 fasores, um em cima do outro, né? Ou seja, do mesmo módulo e do mesmo ângulo. Mesmo módulo, mesmo ângulo, que gira com a mesma velocidade, ômega 1, na mesma direção da sequência positiva, e no caso equivale, né, a VA0, que é a tensão de sequência zero da fase A, é congruo, né, é igual a VB0, que é a sequência zero da fase B, que é igual a VC0 da fase C, que é a tensão de sequência zero da fase C. Então, vamos agora mostrar a expressão analítica do teorema de Fortescue. Então, a tensão VA, que é a tensão da fase A, ela pode ser obtida através da soma da tensão VA0, que é a tensão da fase A de sequência zero, mais VA1, que é a tensão de sequência positiva da fase A, mais VA2, que é a tensão de sequência negativa da fase A. Aqui, VB, a tensão da fase B, pode ser obtida somando VB0, que é a tensão de sequência zero da fase B, mais VB1, que é a tensão de sequência positiva da fase B, mais VB2, que é a tensão negativa, de sequência negativa da fase B. Aqui VC é a tensão da fase C do sistema desequilibrado, né? É igual à tensão de sequência zero da fase C, mais a tensão de sequência positiva da fase C, mais a tensão de sequência positiva negativa da fase C, que é o VC2. Então, essa coluna de números aqui, a coluna A, essa aqui, a primeira parte das equações, representa o sistema trifásico desequilibrado, como eu falei. Essa coluna B representa, né, o sistema trifásico desequilibrado de sequência zero. Ou seja, todos os índices aqui têm o zero. Essa terceira coluna aqui, ela tem índice 1, né? E representada pela letra C aqui, é o sistema trifásico equilibrado de sequência positiva. E essa letra D aqui, todos têm índice 2, representado pela letra D, representa o sistema trifásico equilibrado de sequência negativa. Então, aquela equação, aquele sistema de equações, né, que define ou que é possível obter as tensões desequilibradas do sistema trifásico a partir de componentes simétricos equilibrados, pode ser decomposto, né, pode ser alterado, levando em conta aquela constante A, né, igual a um ângulo de 120 graus. Ou pelo número complexo equivalente, né? Se quiser, também pode modelar pelo número complexo equivalente. Basta fazer o módulo dele quando necessário e o ângulo, né? Para, né, deixar de ser complexo. Então, a primeira linha aqui, essa primeira linha aqui, aqui. Então, essa primeira linha aqui é em azul,
corresponde a essa primeira aqui. Então, entra na soma, né, somente a tensão VA, que é a tensão base, né, que o ângulo de referência é o zero. Já os outros, a tensão B aqui, já temos um deslocamento de 120 graus. Então, VB pode já ser escrito usando a variável A, né? Então, fica VB é igual a VA0 mais A ao quadrado vezes VA1 mais A vezes VA2. Ou seja, dá para simplificar essa matriz aqui, né? E, por fim, aqui, a tensão VC pode ser escrita dessa forma aqui. E, logo, o VC é igual a VA0 mais A vezes VA1 mais A ao quadrado vezes VA2. Reescrevendo de acordo com aquilo que a gente já viu, né, anteriormente. Então, basta escrever isso na forma de matriz agora, que fica mais interessante os cálculos. Então, podemos escrever agora na forma de matriz. Então, temos um vetor aqui, né, ou uma matriz, VA, VB e VC, que são as tensões da fase A, B e C, é igual a essa matriz agora, 3 por 3, aqui uma matriz, vezes VA0, que é outro vetor aqui, né? VA0, VA1 e VA2. Basta fatorar, né, essas equações aqui para obter a matriz, muito fácil, né? Então, para obter, basta multiplicar as linhas, basta para obter essa matriz de volta, né, as equações de volta, trazer de volta da forma matricial para a forma de equações, basta multiplicar, né? Multiplica aqui essa linha por essa coluna. Então, fica 1 vezes VA0, dá o VA0 aqui, 1 vezes aqui, vezes VA1, vai dar o VA1 aqui, e 1 vezes VA2 vai dar o VA2 aqui. Logo, VA, né, fica igual a essa expressão aqui. Muito simples. Agora, a mesma coisa vale para a segunda linha. Então, VB é igual a 1 vezes VA0, vai dar esse termo. A ao quadrado vezes VA1 vai dar esse segundo termo. E A vezes VA2 vai dar A vezes VA2. VC é a mesma coisa, né? Vai ser igual a 1 vezes VA0 e A vezes VA1 vai dar isso aqui, A vezes VA1, e A ao quadrado vezes VA2 vai dar A ao quadrado vezes VA2. Então, podemos escrever na forma matricial, o que vai tornar mais interessante de manipular, né, esses sistemas elétricos e o equacionamento dos mesmos. Então, pode-se atribuir uma letra para essa matriz aqui. Então, foi atribuída a letra T, que é essa matriz 3 por 3, né? Então, para simplificar o equacionamento, podemos usar essa forma simplificada, representando, né, essa matriz constante por apenas uma letra, que é a letra que representa uma matriz, para facilitar mais os cálculos algébricos ainda. Então, dados 3 conjuntos trifásicos de sequência positiva, negativa e zero, obter graficamente o conjunto de fasores trifásicos desbalanceados. Então, o objetivo aqui é demonstrar que aqui temos um sistema desequilibrado e ele pode ser reproduzido, né, ou reescrito usando sequência positiva, negativa e zero de forma gráfica, né, para visualizar. Então, vou demonstrar no próximo slide aqui para visualizar melhor. Então,
podemos ver aqui, por exemplo, para fasear. Esse fasor aqui pode ser obtido a partir da sequência positiva, somando o VA1 com o VA2 da sequência negativa, mais o VA0 da sequência 0, que obtemos o VA. Graficamente, é possível fazer isso facilmente, né? Basta sobrepor os vetores, os fasores, né? Que vai se obter facilmente o sistema original desequilibrado graficamente. Aqui o VC1 somado com o VC2, que é da sequência positiva, da negativa e da sequência 0, VC0, obtemos o VC, que é a tensão do circuito original, né? Desequilibrado a fase C dele. Aqui, agora podemos obter a fase B, somando, né, o VB1 da sequência positiva, o VB2 da sequência negativa e o VC0 aqui da sequência 0, que obtemos graficamente isso aqui. Então, obtemos um sistema trifásico desequilibrado a partir de 3 sistemas equilibrados trifásicos, né, de sequência positiva, negativa e sequência 0. Então, aqui, componentes de sequência em função dos sistemas trifásicos desbalanceados. Continuando, né, para obter agora os componentes de sequência em função do sistema desbalanceado, deve-se determinar o inverso do indicado anteriormente. Então, se eventualmente eu já tiver os componentes simétricos, basta fazer o cálculo inverso, né? Resolver o sistema de equações que obtemos o valor de VA0, VA1 e VA2. Aqui é apenas para fase A. Então, essas 3 equações aqui é apenas para fase A, não para fase B e para fase C. Então, para obter o valor de VA0, basta multiplicar 1/3 vezes VA mais VB mais VC. Para descobrir o componente simétrico, é esse aqui que tem que resolver, né? Para obter a sequência positiva, negativa e sequência 0. Resolver esse cálculo aqui. Então, VA1, que é a sequência positiva, é 1/3 vezes VA mais A vezes VB mais A ao quadrado vezes VC. Aqui, o A, o B e o C, né? VA, VB e VC são as tensões, os fasores do sistema original, né? Os fasores. E a tensão VA2, que é da sequência negativa, basta multiplicar 1/3, né, vezes VA vezes A ao quadrado vezes VB mais A vezes VC. Claro que podemos escrever isso na forma matricial. Agora, escrevendo na forma matricial fica, né, VA0, VA1, VA2 é igual, né, 1/3 vezes, colocando em evidência, né, 1/3 que tem em todas as equações. Essa matriz agora, ela é parecida com a outra, aquela matriz T, mas não é ela, é o inverso dela. Então, o inverso daquela matriz, T é 1/3, né, e esses componentes aqui. Só que aí muda a posição. Aqui, os A ao quadrado está nesse sentido e os A's normal está nesse sentido. Tem que, né, observar isso, que é a diferença entre T e T inverso, né, sem contar o multiplicador aqui de 1/3. Então, basta multiplicar agora aqui o T inverso, né, que é essa parte, vezes as tensões, os fasores das tensões A, B e C. Para a corrente é a mesma coisa, né? Aqui então temos a corrente IA e B e C. Para obter essas correntes a partir das sequências 0 da fase A, né? Sequência 0, negativa e positiva, basta multiplicar pela matriz T, aqui, essa é a matriz T, né?
que obtemos as tensões A, B e C. Veja que aqui mostra apenas as sequências, né, da fase A, IA0, IA1 e IA2, para obter todas as correntes do sistema convencional, né, normal, sistema original. Mas aqui não está mostrando a sequência IB0, IB0, IB1 e IB2. Ou seja, para obter, tem que fazer uma dedução. A partir de quê? De que eles são simétricos e tem uma defasagem de 120 graus. Só que tem que colocar na posição correta, ou o valor correto, porque... e lembrar, né, que a sequência positiva e a negativa giram em sentidos contrários, né? Agora, para obter o contrário, para saber as sequências a partir dos fasores do sistema desequilibrado original, basta multiplicar aqui a matriz T inversa, o inverso da matriz T, pela sequência, pelas tensões, as tensões fasoriais ou correntes fasoriais, no caso aqui a corrente da fase A, B e C. E aqui obtemos o IA0, IA1 e o IA2. Um cálculo interessante aqui, aqui para a primeira linha, né, o IA0, basta pegar 1/3, né, multiplicar pelo produto dessa linha por essa coluna, que obtemos quem? IA0. Então fica 1/3 vezes IA1 vezes IA, que dá IA, 1 vezes IB, que dá IB, mais 1 vezes IC, que dá IC. Logo, a corrente da fase A de sequência 0 é 1/3 vezes IA mais IB mais IC. O que é interessante porque a gente vai ver aqui, ó, que é o IA mais IB mais IC, é a soma das correntes de um sistema trifásico. Se ele tiver sem neutro, então esse valor dá zero, né? Ou terra, né? Sem neutro ou terra. Ou seja, a corrente sequência da fase A é zero, e da fase B e da fase Z, né? A sequência 0 da fase A é 0, e da fase B e da fase C. Então, fazendo análise aqui para a sequência 0 da corrente, então um sistema trifásico, né, em Y, aterrado ou conectado com neutro, aí sim tem uma corrente de neutro. Isso significa que só pode existir corrente de sequência 0 em um sistema com neutro ou aterrado. Então, se o sistema tiver com neutro ou aterrado, pode existir corrente de sequência 0, se o sistema for desequilibrado. Isso é interessante, porque tem gente que quer deixar o cabo de neutro ou de terra, né, uma bitola 0, mas num sistema desequilibrado pode surgir correntes de terra, né, ou correntes de neutro. Então, fazendo a soma aqui, né, o IA mais o B mais o IC, fazendo aqui, aplicando aqui, né, lei de Kirchhoff das correntes nessa fronteira aqui. Então, a soma da corrente IB mais a soma mais IA mais IC é igual a corrente de neutro. Ou seja, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, aí dá para demonstrar claramente isso. E além disso, substituindo lá naquela equação anterior o IA, IB e IC por I de neutro, então sabemos que ao se medir a corrente de neutro, com um amperímetro, por exemplo, o valor da sequência, da amplitude da sequência desse sistema vai ser a divisão, né, dessa corrente de neutro medida por 3. Então, IA0 é igual a IB0, que é igual a IC0, que é igual a corrente de neutro dividido por 3. O que é interessante, que já podemos obter um componente simétrico apenas realizando uma medição simples de um sistema elétrico. Agora, para um sistema
aqui trifásico em Y não aterrado, é claro que a corrente, então, de neutro é zero, porque se aplicar aqui, porque não tem neutro, então se aplicar aqui uma fronteira, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, então o IA mais o IB mais o IC, que entra aqui nessa fronteira, ou que saem, que a gente usa que sai, né? Igual a zero. Logo, deduzimos que a corrente sequência zero da fase A é igual a 1/3 vezes zero, que dá zero. Assim como da corrente sequência zero da fase B e da fase C, porque elas são geralmente iguais. E o terceiro caso é um sistema agora trifásico, terminado em delta desbalanceado. Aqui é interessante porque é a mesma coisa, o delta não é aterrado e podemos aplicar aqui um supernó, né, no delta, assim como aplicamos lá uma fronteira lá no Y, né, uma fronteira, e aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Então, nesse caso do delta desbalanceado, ou ligação do transformador em delta com uma fase aberta, no caso, né, então ele fica desbalanceado. Então, gera esse supernó e deduzimos da mesma forma que o IA zero, que a corrente sequência zero é zero, pelos mesmos motivos, né? Porque a soma de todas as correntes aqui daria corrente neutra. Mas não tem neutra, a corrente neutra é zero, então a soma de IA mais IB mais IC é igual a zero. Tanto faz, né? Então sabemos que também a corrente de sequência zero é zero, para esse caso de delta, uma carga em delta. Agora vamos mostrar um exemplo desse cálculo. É um exercício, né? Então, um condutor de uma linha trifásica está aberto. Aqui, primeiro, aberto. Aqui está aberto. Não passa corrente, está rompido o cabo. Tem uma carga trifásica aqui, uma carga trifásica em Y, né? A corrente que flui para a carga em Y pela linha A é de 25 amperes. Então aqui tem uma carga A de 25 amperes, ângulo zero. Fazendo a corrente da linha A como referência, ou seja, ela é a base da contagem angular para a fase B e C e outras fases. E supondo que seja a linha C aberta, determinar as componentes simétricas das correntes da linha. Agora, claro, se a corrente, aplicando aqui uma superfície, né? Uma superfície aqui para aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, notamos que a corrente A aqui mais a corrente IB é igual a zero. Então, se uma IA mais IB é igual a zero, então IB é igual a menos IA. Se A, né, mais IB é igual a zero, então é óbvio que IA é igual a menos IB ou IB é igual a menos IA. Então isso aí já é uma informação importante para montar a matriz para calcular as sequências, né? Sequência positiva, negativa e sequência zero. Para obter o sistema equilibrado de sequência, né? Positivo, negativo e zero. Aqui está a resolução. Então, o circuito apresenta as seguintes correntes elétricas. Então, a primeira coisa é obter a partir do circuito, ou visualizar ou perceber as correntes na forma fasorial a partir do circuito elétrico aqui. Então, a corrente IA, que entra aqui na fase A para essa carga trifásica em Y, ela é de 25 amperes, ângulo zero, o fasor dela. Então, essa é a corrente IA.
a corrente B é igual a menos IA. Mas por quê? Que a corrente B aqui é menos IA. E aqui a corrente C é zero. Por quê? Porque o cabo está rompido aqui nesse trecho, então a corrente é zero, obviamente. Então essa corrente é zero. Mas para demonstrar que IB é igual a menos IA, basta aplicar em uma superfície aqui, ó, ou uma fronteira, aplica uma fronteira aqui, um supernó, e aplica a lei de Kirchhoff das correntes. A corrente, né, que entra aqui nessa superfície da fase A, da fase B e da fase C. Então notamos claramente ao aplicar essa lei que IA mais IC mais IB é igual a zero. Se é IA mais IB é igual a zero, mais IC é igual a zero, então obviamente IA é igual a menos IB. Ou IB é igual a menos IA. Logo, basta agora, né, usar aquela equação matricial que vimos, onde tem aquela matriz T inversa aqui, ó, e podemos obter justamente as correntes de sequência, a corrente de sequência 0 da fase a corrente de sequência positiva da fase A e a corrente de sequência negativa da fase A. Basta agora substituir aqui a corrente A no caso aqui nessa posição do vetor, a corrente B aqui nessa posição e a corrente C nessa posição aqui, e realizar os cálculos. Então, substituindo, né, basta substituir e calcular. Então a constante A já sabemos, já conhecemos, então é muito fácil realizar esse cálculo para obter as correntes de sequência, né, da fase A. As correntes de sequência da fase B e da fase C são deduzidas a partir das correntes de sequência da fase A, porque elas são simétricas, defasadas de 120 graus, se for um sistema trifásico, né? E a sequência zero, a defasagem é zero, então é muito fácil obter as outras componentes. Então assim, substituindo os valores, né? Substituindo aqui nessa equação os valores, basta multiplicar a matriz. Então fica aqui a constante 1/3, multiplica aqui a linha pela coluna, e obtemos essa primeira expressão aqui. Ao deixar algébrica essa conta, fica mais fácil, porque tipo IA corta com IA, que vai dar zero, vai ficar 1/3 vezes 1 vezes IA menos 1 vezes IA, dá zero. Então facilita, né, a conta, do que fazer as contas antes, sendo que tem expressões que às vezes pode cortar, né? Agora basta multiplicar agora a segunda linha aqui o vetor coluna aqui, então fica 1/3, né, que é a constante aqui de fora, vezes IA, que é 1 vezes IA, menos IA vezes, aí fica aqui IA vezes menos IA, então fica menos IA, menos A vezes IA, mais zero, que dá essa expressãozinha. Depois deve substituir o valor da constante A, né? E por fim aqui, basta multiplicar agora essa última linha pelo vetor coluna novamente, que vai dar essa expressão, que é muito simples também, né? Basta multiplicar, né, linha por coluna, multiplicação de matrizes. Então obtemos aqui, na forma mais simplificada um pouco, IA0, que é
corrente de sequência 0 da fase A é 0, vale 0. A corrente de sequência positiva da IA sobre 3 vezes 1 menos IA, e da sequência negativa IA sobre 3 vezes 1 menos A ao quadrado. Substituindo os valores, né, de IA e da constante A, obtemos que a corrente IA0 continua 0, claro. IA1, que é de sequência positiva, dá 25 vezes a raiz de 3 sobre 3, ângulo menos 30 graus. E a corrente de sequência negativa, 25 vezes a raiz de 3 sobre 3, ângulo de 30 graus. Graficamente, podemos representar a sequência positiva, negativa e zero. Então, aquilo que calcular foi apenas de quem? Da sequência das sequências da fase A. Então, foi, primeiro, aqui é o sistema original, né? A sequência 0 é 0, então ela não aparece. Então, sabemos que é a soma, né, da sequência, essa sequência positiva, mais a sequência negativa, né? É a soma delas. Entretanto, não aparece a sequência 0, porque ela é 0, então não precisa. O valor que temos, que calculamos, foram apenas esses. Esse aqui, que é o IA1 e o IA2. Os outros valores, que é o IB1 e o IB2, foi obtido a partir da dedução lógica de que existe uma defasagem angular entre a fase, né, as fases IA1 e IB1 de sequência, por exemplo, positiva, de 120 graus. Então, basta somar, subtrair 120 graus para descobrir o IB1. E para descobrir agora o IC1, que é isso aqui, ele também foi obtido por cálculo a partir do IA1, né? Então, basta somar, né? Porque é 120 graus, porque é nesse sentido que gira o fasor, né? Ângulo positivo. Então, o IC1 também foi calculado, né? Foi obtido por cálculo, não foi naquele primeiro cálculo. Então, o IC2 também, né? Então, esses outros também são obtidos a partir do IA, porque o cálculo só mostrou o IA. Então, essa é a demonstração gráfica também do valor obtido. Agora, claro, pode ser requerido que a pessoa faça, né, graficamente essa representação e algebricamente todos os componentes. Então, você vai obter só o componente A, só o que está em verde, né? Só o A0, A1 e o A2. E A2 ou VA2, né? Se for tensão, e VA1 e VA0. Mas os outros, IB0, IC0, IB1, IC1, IB1, IC1, IC2, IB2, é necessário calcular a partir da obtenção do IA1 e o IA2 e o IA0, ou seja, ele não vem automaticamente naquela equação, né? É preciso fazer esse cálculo adicional. Então é isso aí, essa é a resposta, né? L'amore trova la strada. Questo è tutto, gente. Je ne regrette rien. C'est tous les gens.